Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1787 do Código Civil. Diz o artigo 1787 que regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Na verdade, o artigo 1787 ficaria mais fácil de entender se mudássemos a ordem da redação para a seguinte forma: a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão regula a sucessão e a legitimação para suceder. Quando o artigo 1787 fala em lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, o artigo 1787 está se referindo à lei que estava em vigor na data do óbito da pessoa, ou seja, a lei que está vigente na data da abertura da sucessão, pois, como já estudamos, a sucessão é aberta na data da morte. Então, a lei que estava vigente na data da morte da pessoa será a lei que deverá regular a sucessão e a legitimidade para suceder. Por exemplo, se a pessoa morrer no dia 15 de janeiro, a lei que vai ser utilizada para reger toda a sucessão será a lei da data da morte da pessoa, ou seja, será a lei do dia 15 de janeiro. Mesmo que após a morte da pessoa haja alguma alteração na lei, a lei que vai ser empregada para reger a sucessão será a lei que estava vigente no dia da morte da pessoa, independentemente da data que seja ajuizado ou julgado o inventário. Vamos ver um exemplo fictício. João faleceu no dia 15 de janeiro. A lei de sucessões mudou no dia 1º de fevereiro. A esposa de João protocolou a ação de inventário no dia 20 de fevereiro, depois que já tinha mudado a lei. Aí fica a pergunta: qual lei o juiz irá aplicar ao inventário de João? A lei que estava vigente no dia 15 de janeiro, que foi a data da morte de João, ou a lei que estava vigente na data de 20 de fevereiro, que foi a data do protocolo do inventário? Segundo o artigo 1787, a lei que deverá regular a sucessão é a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, que é a lei vigente na data da morte da pessoa. Como João morreu no dia 15 de janeiro, o juiz deverá aplicar a lei que estava vigente no dia 15 de janeiro, mesmo que a lei já tenha mudado. Assim, podemos dizer que para as pessoas que morreram antes do dia 11 de janeiro de 2003, será aplicado o antigo Código Civil de 1916. E para as pessoas que morreram após o dia 12 de janeiro, inclusive, será aplicado o Código Civil de 2002. Agora, continuando no artigo 1787, podemos verificar também que o artigo 1787 diz que a lei vigente na data da morte da pessoa irá regular a sucessão e a legitimação para suceder. Mas, afinal, o que quer dizer regular a sucessão e legitimação para suceder? Quando o artigo fala na lei que vai regular a sucessão, está se referindo à lei que irá reger todo o direito sucessório. Por exemplo, a lei vigente na data da morte da pessoa dirá quais os impostos deverão ser pagos. A lei vigente na data da morte dirá qual a porcentagem do imposto a ser pago. A lei vigente na data da morte dirá qual a porcentagem que cada herdeiro terá direito de herança. A lei vigente na data da morte dirá qual a parte disponível da herança. Então, resumindo, a lei vigente na data da morte da pessoa será a lei que irá reger todo o direito sucessório. Por sua vez, quando o artigo 1787 fala em legitimação para suceder, quer dizer que a lei vigente na data da morte da pessoa é a lei que irá determinar quais herdeiros terão legitimidade para receber a herança. Por exemplo, quem serão os herdeiros que estão aptos a receber a herança? O cônjuge terá direito a ser herdeiro? Os netos serão herdeiros? Os sobrinhos serão herdeiros? Todas essas questões quem vai decidir será a lei vigente na data da morte da pessoa. Então vamos ver também um exemplo fictício. João faleceu no dia 15 de janeiro. A lei vigente na época determinava que o cônjuge tinha legitimidade para suceder, era herdeiro. No dia 1º de fevereiro, a lei mudou
e determinou que o cônjuge não teria legitimidade para suceder, não era mais herdeiro. A esposa, o cônjuge de João, ajuizou o inventário no dia 20 de fevereiro para partilhar os bens deixados por João e receber a sua parte na herança. Qual lei o juiz deverá aplicar para determinar se o cônjuge de João terá legitimidade para suceder? A lei vigente no dia 15 de janeiro, que é a lei que estava vigente no dia da morte de João e que dizia que o cônjuge era herdeiro, ou a lei vigente na data do ajuizamento do inventário, que foi 20 de fevereiro, que dizia que o cônjuge não era herdeiro. Nos termos do artigo 1787, o juiz deverá aplicar a lei vigente na data da morte de João, que foi no dia 15 de janeiro, e assim a lei vigente no dia 15 de janeiro considerava o cônjuge como tendo legitimidade para suceder. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 1787, a lei vigente na data da abertura da sucessão, ou seja, a lei vigente na data da morte da pessoa, será a lei que deverá regular a sucessão, determinar quem terá legitimidade para suceder. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.